Estimados ouvintes da Rádio Jubilar de São Tomé e Príncipe, muito boa tarde. Portanto, vamos dar início assim a mais uma edição do nosso vosso programa, a edição de hoje do programa Conhecendo o Clima para agir do projeto Cumprindo as Promessas Climáticas. Portanto, tenho aqui no meu estúdio, no estúdio número 2 desta casa de rádio, o senhor Gabriel Maquengo, que é diretor da Energia, que vai falar um bocadinho conosco durante os próximos 30 minutos e desde já vou passar a saudá-lo dentro em breve, portanto, para nós começarmos assim a nossa pequena conversa, não de forma muito amigável, para também elucidar-nos acerca de algumas questões que vou aqui colocar. Por isso, peço assim aos ouvintes da Rádio Jubilar que estão ali em casa que possam escutar-nos com muita atenção, se possível tomarem também algumas notas. Portanto, vou começar uma vez mais saudando. Muito boa tarde, senhor Gabriel Maquengo. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite feito pela equipa do Projeto Promessa e estou cá. Irei responder, fazer a minha participação dentro desse programa, naquilo que cabe à própria direção de energia. Obrigado. Exatamente, senhor diretor da Energia. Vou colocar-lhe a primeira questão, que é a seguinte: só o setor da energia é sem dúvida um dos mais determinantes no nosso país e também é um dos que inclui no quadro das NDC. Pode explicar-nos, para mim e também para os ouvintes, como é que é este processo de setor da energia nas NDCs? Ok, muito obrigado pela questão. Realmente o setor de energia é extremamente importante para todos os outros setores, né? Ou seja, um setor bastante transversal, onde sustenta o alavancar de todo outro setor, seja da saúde, seja ele de transporte, seja ele de diversas áreas possíveis, e assim turismo e etc. Por isso, eu digo que o setor é um setor extremamente importante, onde devemos dar toda a atenção possível, independentemente das lacunas que existem, mas para podermos superar todas as lacunas existentes, para que nós consigamos ter um sistema mais estável, mais confiável e etc. Exatamente. A segunda questão que gostaria de colocar é realmente possível alterar a matriz de produção de energia em São Tomé e Príncipe até o 2030? No meu ponto de vista, do ponto de vista das políticas energéticas em curso e outras já feitas, estamos a falar da questão da NDC, também outros planos existentes. Temos planos específicos para a energia renovável, temos planos também de eficiência energética, temos também o plano de desenvolvimento a baixo custo para o setor elétrico em específico. É possível sim, desde que nós, todos envolvidos de forma unânime. Isso não diz respeito a um grupo de pessoas ou determinada delegação específica, mas a todos os santomenses e os que residem em São Tomé de uma forma geral, que haja colaboração nos seus aspectos diretos e indiretos, para que possamos fazer que tudo isso se torne real, né? Nós estamos a falar de questões que instiga mesmo a questão desde o uso eficiente da energia, porque quando se fala na atingir as metas até 2030, isso tem que se acompanhar com um conjunto de medidas que estão plasmadas na NDC, que é uma contribuição nacionalmente determinada, que o país adotou perante a Convenção Nações Unidas para Mudanças Climáticas, onde realmente deve fazer todo o jus para que possamos atingir isso, não só para tentar atingir a meta no objetivo global, mas no aspecto concreto do próprio país, para aquilo que nós queremos, que todos tenham acesso à energia e tenham uma energia com qualidade. Nós estamos a falar especificamente para a energia elétrica, e que assim seja possível, fazendo a aplicação dessas medidas em máximo possível, para que possamos ter todos esses objetivos concluídos. Isso, repito mais uma vez, não diz respeito a um grupo, aos dirigentes, aos governantes, de modo geral, a todos que estão envolvidos e de um modo contínuo.
Mas é possível nós atingirmos, uma vez que o país comprometeu, não é, ou tende ter a meta até o ano 2030, é possível nós chegarmos a este objetivo até este ano? Claro, claro. Sim, é possível. Eu digo que é possível porque o país em si tem o que muitos não têm, é a potencialidade, não é? Temos a potencialidade energéticas locais, mas precisamos fazer com que isso aconteça. Não obstante, precisamos resolver um problema momentâneo, não é? Nós sabemos que atualmente estamos um pouco mais de 90% de energia é gerada através de fonte diesel, gasóleo. Gasóleo tem seus custos onerosos, que todos sabem. Então, nós não produzimos gasóleo, então temos que adquiri-los. É preciso mudar essa vertente um pouco para energias renováveis, na qual nós temos essas potencialidades identificadas, e tudo isso. E o que vem como está nesse contexto? É justamente a abertura ao setor privado que a lei base do setor elétrico deixa claro, né, essa abertura para que os privados possam e devem investir ao máximo possível nessas fontes de produção existentes. Não só especificamente as renováveis, mas no modo geral, mas ênfase nesse momento, queremos sobretudo atingir a meta que consta na NDC e outras políticas, tem que ser, neste caso, com grande ênfase para energias renováveis. E nesse aspecto, temos que trabalhar, temos que fazer as coisas acontecerem, e neste contexto, posso acrescentar ainda dizer que o que o setor em si, a direção de energia dentro do Ministério, vem fazendo para, digamos assim, garantir essa sustentabilidade de tudo isso. Porque o privado tem que ter uma garantia de investimento no seu retorno, claro, nesse caso. Isso se diz a questões legais, então, onde o quadro legal a nível do setor elétrico está a ser trabalhar um conjunto de ferramentas necessárias para garantir esse investimento de uma forma mais sustentável. Então, e isso também combina com a estruturação do setor de energia como um todo, incluindo a parte de eletricidade em específico, que diz respeito da própria direção, a direção da energia, depois a empresa da energia que produz eletricidade, que é a EMAI, e nós sabemos a situação que é, e também a reguladora que deve regular esse mercado, uma vez que vai entrar no setor privado, tem que haver uma regulação para cada um não fazer aí o que quer, o que apetece, como quer, e não, tem que haver uma regra, né? Como todo, um futebol tem que ter regras, senão não se vai saber quem é quem, então todo mundo chuta para onde quer e tudo. Então, nesse contexto, é justamente para que haja definição clara, o que cada um faz, qual é o papel de cada um, onde cada um deve agir, e o setor privado deve fazer o seu papel e ser supervisionado, respeitando todos os critérios legais e garantindo assim a questão de energia mais sustentável no setor de abastecimento energético do setor de São Tomé e fazendo com que as coisas aconteçam. Claro, tem que haver todo o processo que garanta seu retorno. Então, é todo esse processo. Tanto reafirmando que também uma das melhorias que nós podíamos também obter seria dar abertura ao setor privado investir no ramo energético. Exato. Gostaria de colocar assim uma terceira questão que tem a ver com a questão do tipo de energia. Portanto, as fontes de energias renováveis previstas para a transmissão elétrica que São Tomé e Príncipe pretende assim implementar, passaria por 3 tipos: energia solar, hidroelétrica e biomassa. Pode dar aqui exemplos concretos deste tipo de intervenções ou deste tipo de energias no que toca ao projeto apontado para o setor energético? Ok. Obrigado pela questão. Nesse aspecto, dessas são 3 mais destacadas, dentre elas as 2 mais destacadas sobretudo. Como eu disse, o país tem as suas potencialidades que tem. Se nós olharmos, compararmos relativamente a outros países de características semelhantes, insular, sairemos a ganhar, mas há uma diferença entre nós e esses países, porque alguma coisa funciona lá e do nosso lado alguma coisa ainda não está funcionando. Na verdade, é preciso começar. É preciso começar. Para começar, tem que se fazer alguma coisa. Então, nesse processo todo, já está encaminhado todo esse processo para a abertura do setor privado e para que essas potencialidades, no caso da hídrica, como diz as ferramentas políticas, nós temos essa potencialidade e o privado possa, assim,
com todos os mecanismos organizados e implementar essas iniciativas de energias hídricas. Quem diz também, no lado das energias solar, nós temos também em curso. E biomassa, outros também. Para ser mais concreto, digo, na questão hídrica, nós temos iniciativa com parceiros multilaterais, como o caso de PNUD, também de BAD e UNIDO. Elas, nesse momento, estão focadas em termos de recuperação, né, das centrais que foram desativadas, com especificidade no caso da central de Papagaio, né, na Ilha do Príncipe, que vai ser uma mais-valia. Esse processo está num bom caminho, pelas informações que nós temos, estão disponíveis a nível da própria direção, no site da direção. As pessoas podem aceder e ter informação, mas não hesitem, possam questionar e deslocar mesmo a direção. As informações são públicas, não são para ser privadas, e etc. E relativamente à questão ainda da hidroelétrica, tem o concurso recém-lançado para a questão de manifestação de interesse para caso de Rio Grande e Bombaim, e, além disso, um conjunto de estudos de viabilidade técnica e econômicas que são feitos com apoio desses parceiros, para garantir-nos umas ferramentas na mão, de forma que os investidores, quando vêm, não fiquem perdidos. De forma que eles chegam e, não, vocês querem investir, ok, tá cá, nós temos essas identificações, tudo. Ele não precisa perder muito tempo, inventar outro número e etc, um monte de coisa. Não. Ele já está claro, já sabe que é isso que nós queremos, nós já sabemos o que é que nós queremos, temos tudo feito, e ele simplesmente vai dizer ou retificar o que for necessário, pronto, e assim implementar. No lado da solar fotovoltaica, essa tem um pouco mais prática em termos de tecnologia, mas nesse caso, ela, sobretudo, o que é que diz? Diz que nós temos que há essa abertura, né? A potencialidade no estudo está clara, a potencialidade solar em determinadas áreas, não são todas, algumas áreas específicas, e nesse contexto as centrais podem, ou seja, empresários do ramo privado, sobretudo, podem muito bem vir e construir essas centrais e, além disso, pode ser mais preciso. Existem algumas questões pilotos que já estão em curso, além das isoladamente, que alguns particulares instalam os seus painéis, etc. Algumas iniciativas que são com apoios de parceiros também para essas coisas, mas, não obstante, há uma ação um pouco mais gigantesca em relação ao que já existe, de uma central, construção de uma central de cerca de 2,2 megawatts pico, na central, no recinto da central de Santo Amaro, né? E está em curso, e nós acreditamos logo já no início do próximo ano iremos ter esse processo bastante em curso, com maquinaria, essas coisas todas em curso. E a biomassa, temos a parceria com a Direção de Energia de Portugal, junto à coisa, acabamos de fechar uma particularidade em termos de questão de... Precisamos de estudo, existem alguns estudos, mas que não estão concretos na sua base geral, sobretudo para a geração de energia, e esse estudo irá ser implementado no próximo ano o mais rápido possível, para que garanta a entrada de investidores de biomassa com uma larga escala naquilo que for, e sobretudo há uma vantagem no que diz respeito à questão de resíduos, né, que são questão de seleção e tudo isso. Sabemos que lixos são problemas, e estes resíduos, de modo geral, têm que ser selecionados, solucionados e dar um melhor aspecto ao próprio país. Ok, como também a quinta questão tem a ver com a questão da intensidade das emissões de carbono resultante do setor de transportes e não só. Portanto, são alternativas eficazes de mobilidade. Como é que se prevê essas alterações neste cenário? Ok, relativamente a essa questão, isso se relaciona com o que eu vinha referindo antes, nesse um conjunto de medidas que constam nessas políticas. Às vezes é bom ficar claro, talvez a expressão da palavra política, e a pessoa entenda que é aquilo às vezes que eu digo, fazer politiquice. Não. Política no seu contexto da sua palavra não é aquilo que está digamos assim, na mente mais rápida, analisando
que a questão política entra nesse contexto político. Não é? É uma metodologia, digamos assim, diferente de como fazer as coisas funcionarem, é uma análise. São ações. Isso, soluções. Tá. Então, é uma política energética, não tem nada a ver com politiquice em si. Então, nesse contexto, relaciona-se com um conjunto de medidas que devem ser cumpridas, assim, do ponto de vista, independentemente do governo que esteja a mandar, porque as políticas são temporais, elas não se limitam a um mandato do governo, mas sim, ela tem só ser temporal. Por exemplo, nós temos as que constam até 2030, temos outras que constam até 2050. Então, são coisas e outras assim sucessivamente, não olhando ao núcleo da questão governamental em si, mas ao núcleo de fazer as coisas mais concretas a nível do setor. Então, e essas medidas devem ser implementadas na medida possível, paulatina, para cumprir, ou seja, essa redução existente hoje da emissão a nível de CO2, né, de gases de efeito de estufa, especificamente para o setor de energia, que infelizmente é a maioria, né, é a maioria com cerca, é uma média nos últimos anos de 80%, né, 80% da emissão que o país vem emitindo, né, nesse caso, e o setor de energia é o maior vilão, entre aspas. No que toca aos setores de energia, dos transportes, não é? Estes setores precisam adaptar ou mitigar assim as suas ações no que toca aos efeitos? Olha, quando nós estamos a falar em questão, sobretudo no que diz respeito à energia, que é de um modo mais específico a questão de transporte, mais detalhado na questão energética no contexto do transporte, não no seu meandro específico de transporte, olhando para a questão rodoviária, etc., mas sim que correlaciona com o aspecto de energia. Nós sabemos que os transportes utilizam combustíveis, então os combustíveis são energia. Então é por isso que às vezes fica aquela confusão que a pessoa não entende que direção de energia então é eletricidade. Não. Direção de energia ela é muito mais que isso. Ela tem eletricidade interna dela, né? E ainda tem outras fontes de energia que também devem ser correlacionadas, e tudo isso é tomado em conta dentro da direção de energia, onde nós temos que analisar tudo isso, e sobretudo no aspecto de respeito ao transporte, um aspecto ligado à questão de mitigação, e que tem que se trabalhar com o setor de transporte em conjunto, mas a quantificação de emissão e tudo isso é feito justamente com a direção de energia, onde nós temos a equipa preparada para tudo isso, e cada vez vamos preparar mais a equipa jovem, etc., para que possamos dar resposta a todos esses aspectos. Utilizando aqui a questão de adaptação e mitigação, qual é a abordagem que seria mais conveniente no setor, ou a abordagem mais correta no setor da energia? A adaptação ou a mitigação? Com certeza é a mitigação, não é? Pelo aspecto próprio da natureza do processo, que é o setor de energia, de respeito à mitigação. O nosso país continua a ser um dos consumidores líquidos do dióxido de carbono, do CO2, mas em termos percebidos, é cada vez menos este processo de emissão. O que é que, ou como é que nós podemos assim fazer para sairmos deste quadro que nós estamos em termos de emissão? Ok. Relativamente a esta questão, caro jornalista, bem colocada, é complexo em termos do cenário que existe, em termos, quando nós estamos a falar aqui da característica consumidor que somos, não é? E isso cada vez está a reduzir. Mas do modo geral, nós estamos a falar, a emissão não ocorre simplesmente no aspecto do setor de energia, né? Só para que todos saibam, nós temos o setor da agricultura, temos outros setores que também têm os seus aspectos de questão de emissão. Mas, graças a Deus, pela característica da nossa ilha, conseguimos ainda ser considerado emissor, mas é preciso tomarmos um conjunto de medidas coerentes para que não continuamos assim a reduzir esse gap que nós temos. Mas isso só acontece, sobretudo no aspecto do setor de energia, se
nós começamos a aplicar essas medidas existentes, né? Essas medidas já estão desenhadas, já estão nessas ferramentas políticas, podem ser melhoradas e assim, de ano em ano, periodicamente, mas o que é necessário é colocar tudo isso em exercício. A direção faz a política, busca os mecanismos junto ao governo que é necessário, os parceiros para fazer, e assim pronta, os organismos de responsabilidade dita irá fazer esse papel e por final, a parte executante final, que se nós estamos a falar a questão de geração de energia elétrica em modo específico, cabe a própria AEMAI, que é a única concessionária, ela fazer esse papel e associado ao setor de privado, né, na área de produção, garantindo tudo isso como uma questão sustentável bem para todos, a reguladora fazer o seu papel, né? Fiscalizar todo esse mundo de modo coerente, em coadjuvar com outros players necessários e assim garantir que essa redução reverta e voltamos a ter a nossa potencialidade inicial e assim melhorar com tudo isso. E é isso tudo que nós estamos a chamar de questão de transição energética, que estamos a planear a implementação dessas medidas de acordo com aquilo que for possível. Então temos que atrair mais o setor privado para que possa realmente, seja ele nacional ou não, ou em parceria entre eles, para fomentar mais o mercado de produção de energia e que venha a garantir a sustentabilidade energética para todos e o país sai a ganhar com aspectos de energias renováveis e muita coisa podem fazer e assim em diante. E, de acordo com a política, se implementar todas outras energias que possam vir surgir mais tarde. Nós sabemos que potencialidades renováveis não duram para todo o tempo, e duram para todo o tempo em termos de consumo. O consumo vai crescendo cada vez mais. Então, nesse contexto, nós somos ilhas. A necessidade de inovar. Exato, há essa necessidade de pensar numa outra alternativa. É nisso que a direção, o setor de energia já vem pensando na alternativa de exploração da energia através do oceano, ou seja, da maré. Então, existe isso também em curso, através da comunidade CIDSDOC, onde nós estamos inseridos, né, países insulares em desenvolvimento, que podemos ver isso e, felizmente, São Tomé foi beneficiado dessa oportunidade a partir do próximo ano, como primeiro país piloto a nível dessa comunidade de países insulares a implementar essa iniciativa. Assim, vemos essa potencialidade desses resultados e assim continuando para que possamos dar cobro à continuidade das energias renováveis ou da porcentagem dela na matriz energética e caso não for necessário, a alternativa dentro da nossa política, que é ligada à produção de outras energias, mesmo que sejam térmicas, mas a gás, por exemplo, que não poluam muito. Então, todas essas alternativas têm que ser discutidas com técnicos específicos de área e tudo isso. Ou seja, colocando as peças certas no lugar certo para que façamos as coisas andarem. No que toca ao setor da energia e transporte, estão incluídas todas as medidas previstas nas NDCs? Sim, a NDC normalmente é uma ferramenta política que ela tem seu período de atualização, né? Nós, neste período até 2030, fizemos em conjunto com o consultor que trabalhou diretamente com a direção de energia nesse aspecto, era justamente colocar aquilo que é possível fazer, né? Porque se não for possível, poderíamos encher o papel com um conjunto de medidas, eu diria ilusórias, que não iam conseguir fazer, mas acho que encontra na NDC são aquelas que realmente conseguimos fazer e, sobretudo, em alguns casos já estão engajados com alguns produtores independentes que já têm contratos assinados. Então, é muito fácil nós atingirmos, até mesmo passar a meta de 50% na nossa matriz energética, mas é preciso começar, é preciso fazer as coisas realizar. Então, já tem um processo, mas é preciso criar outros mecanismos mais rápidos que nós temos que fazer, porque a população é quem espera o resultado final e então, da nossa parte, temos que fazer tudo o máximo possível, mas eu repito, isso não cabe só a uma parte específica, é todo mundo envolvente. Então, se todo mundo colabora, todo mundo faz tudo isso. Associado à questão de eficiência energética, associado. Isso diz a questão de poupança de luz num determinado aspecto de utilização, né? E mudança de comportamento, tudo isso é associado dentro desse contexto.
Dentre as medidas incluídas nos NDCs, quais são as de mitigação? Se pode aqui avançar alguns exemplos. Bom, nós temos a destacar, sobretudo para o setor de energia e mais específico em eletricidade, são a construção das centrais hídricas, né, fotovoltaicas, né, e também, olhando um pouco para o aspecto do setor de transporte, são renovação do parque de transporte que nós temos a nível nacional, que estão num estado obsoleto, mas há algumas medidas em termos de até mesmo aquisição de 1000 transportes, mas uns 500 para a questão de energia, mesmo fóssil, mas com melhor performance da qualidade de tecnologia, sobretudo, para uma quantidade certa de transportes, seja a gasóleo e a gasolina. Mas temos também dentro da nossa política, que já foge um pouco do período da NDC até 2030, mas que, como eu disse, a NDC é um processo que vai se atualizar periodicamente, e ela irá adotar o plano que já existe com horizonte até 2050, que diz claramente que até 2040 temos que começar já a implementar alguma iniciativa de energias renováveis para transportes. São transportes elétricos, pequenas circulações aqui mesmo ao redor, quem diz carro, quem diz também moto e outros meios de transportes que sejam coisas. E tudo isso associado à eficiência mesmo, que ainda continua no nível de energias térmicas, gasóleo ou gasolina, mas que possamos usar métodos coerentes para otimizar o máximo possível a questão de gasto e emissão e tudo isso associado. Dentre essas medidas aqui mencionadas e que estão lá, que muitos conhecem, grande parte dos estados conhecem também, quais são, pode aqui avançar uma ou algumas que terão assim impacto significativo no quadro atual do país? Ok, em termos de rapidez, quando nós estamos a falar a questão de tecnologia, rapidamente é a questão da energia solar fotovoltaica. Essa está em curso e assim esperemos que esses empresários que firmaram contrato com o Estado, que sejam mais céleres possível naquilo que acordaram com o Estado. E no que diz respeito à questão de transporte, é procurar otimizar o máximo possível a qualidade de transporte para que sejam mais coisas, menos poluidores, etc. E algumas medidas coercivas, digamos assim, que devem ser implementadas no seu período certo para diminuir o máximo possível da poluição a nível de transporte. Estamos já na reta final do nosso programa, é só 30 minutos de conversa. Portanto, sendo o diretor da energia, o Sr. Gabriel Maquengo, cujo se estiver errado, sente aqui o engajamento dos santomenses e também das autoridades no setor da energia? Sim, nós trabalhamos com o povo, eu posso dizer assim, a direção tem contato diretamente com stakeholders ligados ao setor, onde ajuda a discutir as questões de políticas energéticas, etc. É claro, procuramos no máximo possível tentar divulgar na nossa página. Infelizmente não conseguimos ainda difundir isso ao máximo possível, vamos procurar difundir, que aqueles que tiverem acesso podem aceder. Nós temos na nossa página dgrne.org. Algumas informações nós colocamos lá que são informações disponíveis para que possam acompanhar. Nós também temos a página no Facebook, temos um conjunto de intervenientes dentro do setor, ou seja, a população em modo geral que também interage conosco via Facebook, etc., até nos dá opinião, etc., porque é isso que disse, num campo de futebol não se joga um só jogador. Então, joga todos os jogadores é que jogam, mesmo que haja um melhor jogador no campo. Então, é isso que nós contamos com a colaboração de todos, para que nós realmente consigamos olhar para um bom aspecto no setor de energia do nosso país. Última mensagem para os santomenses em termos de energia. Ok. Obrigado. Eu diria que nesta ênfase de questão de tudo que se está a fazer, iremos procurar divulgar o mais possível, mas não hesitem em contactar-nos, procurar-nos. Somos um serviço do Ministério
estamos a procurar atender, colocar as metas, porque é como nós sabemos, para qualquer coisa que nós queremos, mesmo na construção, eu não vou acordar de manhã e dizer, vou pôr um bloco aqui, vou chegar amanhã, vou mudar outro bloco. Eu já tenho que ter um desenho antes, tenho que ter um plano antes, tenho que ter uma coisa antes. Depois disso, é que todos devem seguir, principalmente. E nesse caso, nós estamos a fazer todo esse esforço possível, juntamente com nossos parceiros, e é indispensável, sem a colaboração nacional, e que todos envolvam, na medida do possível, determinado espaço de tempo e período de aplicação, qualquer coisa, e que demos um braço a todos, um a um, para que nós possamos reverter a situação atual da energia, que em alguns aspectos o período é triste, mas isso tem que se fazer em conjunto. Nós estamos a falar em termos mesmo que racionalizar o máximo possível energias, com estudos claros. Uma vez racionalizado, nós acabamos de poupar, digamos assim, a produção a nível só de um gerador. Se nós conseguirmos reverter as lâmpadas, quando vão comprar as lâmpadas, vamos comprar lâmpadas mais eficientes, né? Então, isso passaria por uma reeducação no que toca ao consumo de energia. Exatamente, uma reeducação nesse contexto. Mas vamos continuar a fazer esse exercício de sensibilização. Já existe, mas vamos continuar ao máximo, até massificar o máximo possível, que haja uma mudança de comportamento. Nós não somos diferentes dos outros países que têm bons exemplos, é só nós queremos. Então, a mesma coisa acontece quando nós saímos daqui, vamos morar naquele país, nós entramos no ritmo deles, mas por que nós não fazemos para nós próprios? Então, seria esse contexto de conselho que eu diria, para que todos nós tivéssemos consciência de nós próprios, e não vamos só criticar, vamos fazer uma crítica construtiva, mas que nós temos que ajudar a melhorar, todos. Ok, muito obrigado, Sr. Gabriel Mackenzie, diretor da Energia, por ter cá estado conosco na edição do vosso programa Conhecendo o Clima para Agir. Oze, uhambe nami, zungangishilana.